Queridos amigos, é com renovada alegria que estamos juntos em mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Marcel Benedetti. E, para quem não conhece você é um veterinário, mais que veterinário, um estudioso dessa questão do espiritismo e dos animais. Então, a primeira pergunta é se os animais têm alma, Marcel. Sim, sem dúvida, né? Algumas pessoas ainda consideram que os animais não têm alma, não têm inteligência, não têm sentimentos, porque é um hábito pensar dessa maneira, principalmente depois que o filósofo francês René Descartes colocou que os animais são máquinas, né? Que foram criados por Deus para servirem aos seres humanos. Isso daí ficou até agora praticamente, né? Mas a gente percebe que eles têm atos de inteligência, de sentimentos, isso denota que eles têm alma, né? Que a inteligência é uma característica do espírito. Se tem inteligência, tem espírito. Um espírito associado a um corpo físico significa que é uma alma. E, como nós falamos em rede aberta, o que é alma para o espiritismo, Marcel? A alma é sinônimo de espírito. O espírito, quando não está ligado a um corpo físico, ele é simplesmente espírito. Quando ele se associa a um corpo físico, ele encarna, então, ele passa a ser chamado de alma. Então, o espírito associado a um corpo físico é chamado de alma. E, como nós sabemos, uma das características do espírito é a inteligência, né? Quando ele atinge um determinado nível de evolução. Então, a gente percebe inteligência nos animais, então eles têm alma, com certeza. E a alma dos animais, ela é diferente da alma dos homens, Marcel? Não. Se a gente for pensar no sentido da origem da alma, não, porque Deus cria constantemente, desde eternamente, Deus cria, sempre cria, e todos somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados simples e ignorantes, estagiamos lá inicialmente no átomo, e gradualmente fomos evoluindo, aprendendo, passando por várias fases de evolução, passando pelo saindo do mineral, entrando no vegetal, no animal, entramos agora no reino nominal e vamos continuar evoluindo eternamente, né, até próximo da perfeição. E o que diferencia a alma animal da alma humana não é nada relacionado com a origem, mas com o grau de aquisição durante essas várias vidas, desde o átomo até a fase de humanidade. É como uma criança. A gente não pode dizer que uma criança não seja um ser humano, porque é uma criança ainda, né? Então, a alma de um animal ou uma alma primitiva, ela não diferencia da alma de um ser humano porque ela é primitiva. É uma alma também. O que diferencia, na verdade, nós dos animais é que a gente tem conhecimento, já de acordo com o nosso grau de evolução, conhecimento que existe uma inteligência superior, que é Deus, que eles ainda não têm essa consciência. Existem colônias espirituais que cuidam dos animais. É sim. Como nós dissemos, né, esses espíritos que estão estagiando na fase de animalidade são nossos irmãos, né? E não é porque eles são inferiores que eles vão deixar, que a espiritualidade vai deixar eles no abandono, né? Eles são espíritos em evolução. Quando eles desencarnam e deixam o mundo físico, eles voltam para o mundo espiritual, mas como eles são como se fossem crianças, eles têm que, na verdade, ter uma assistência maior do que nós, que somos adultos, entre aspas, no mundo espiritual, né? Então eles têm que ir para algum lugar protegido. Eles vão para colônias, com certeza. Existem colônias próprias para receber os animais, especificamente, e existem colônias onde são recebidos espíritos de seres humanos e de animais também. Como você vê, Marcel, na atualidade, tanto interesse por esse tema? Faz parte da nossa evolução. Nós temos que entender que nós, todos que estamos estagiando na fase de humanidade, somos irmãos, né? E nós já conhecemos, né, os pormenores da espiritualidade da humanidade, né? E faz parte ainda do nosso crescimento espiritual entender outros aspectos da espiritualidade. E é importante que a gente conheça a espiritualidade de seres inferiores à humanidade, para entender que eles também são nossos irmãos, e a partir do momento que nós entendemos isso, o mundo vai dar um salto evolutivo. Então, Emmanuel disse que nós estamos atrasados na nossa evolução 600 anos em função da Inquisição, que prendeu a história por um certo tempo, por esse período, né? Então a gente tem que correr bastante para compensar o tempo perdido. O plano espiritual, essa atenção, essa preocupação com os animais, Marcel. Então, isso de escrever livros, de participar do programa de rádio e toda essa divulgação em relação aos animais faz parte de um projeto da espiritualidade para fazer com que a gente comece a perceber que os animais realmente não são objetos, né? São seres que estão em evolução assim como nós. E eles têm uma preocupação muito grande com isso, porque eu acredito até que deve ter um prazo
um prazo para a gente cumprir e atingir realmente um grau de elevação da humanidade, né? Então eles estão correndo atrás desse projeto, né? Da realização desse projeto. E esse projeto é justamente essa divulgação da dimensão espiritual e dessa conscientização com relação aos animais. Faz parte não só em relação aos animais, mas em relação a tudo na natureza, inclusive o nosso próprio planeta, né? Isso. Porque o planeta está sendo destruído devagarzinho e se nós não percebemos que vai atingir um ponto irreversível, a coisa vai se complicar. Então é importante que essa consciência cresça cada vez mais, inclusive para proteger o futuro dos que virão depois, né? Nossos filhos, nossos netos, né? No livro dos Espíritos, os animais e o homem, Kardec tem ali algumas perguntas. E ali se esgota o assunto, Marcelo? Não. Se você for perceber, todos os livros da codificação trazem informações sobre a espiritualidade dos animais, mas de uma forma bem espalhada, né? Esse capítulo é específico sobre os animais e a introdução, os 3 reinos falam também de vegetais, né? Sim. Mas se você perceber, em vários capítulos falam sobre os animais, inclusive lá a questão 723, 724, aquele grupo de questões ali próximo do 723 ali, fala sobre o consumo de carne. Sim. A nossa relação com os animais no que diz respeito à nossa alimentação, dizendo que nós não temos direito de abusar dos animais, que nós até em função da nossa condição de seres de encarnados, né? A carne nutre a carne. Então, quem lê essa questão, a carne nutre a carne, já pensa logo que um bife nutre o nosso corpo, né? Mas o que ele quer dizer ali é que a carne nutre a carne no sentido de que um corpo físico necessita de alguma coisa física para se nutrir, que não necessariamente uma carne, né? Então, existe essas questões falando da nossa relação com os animais no sentido de que nós não temos o direito de abusar deles, acreditando que eles são objetos, e várias outras questões espalhadas pela codificação, a Gênese. Antes de continuar nessa questão mais teórica, eu sempre gosto que você relate algum exemplo prático que aconteceu ou no teu trabalho, ou numa história que você conheceu, ou que alguém te contou, fazendo essa ponte entre uma história que tem a ver aí, um animal e a espiritualidade presente, ou uma ampliação de alguém que ampliou a consciência através do contato com os animais, Marcelo. Eu acho interessante, essa semana me contaram um grupo espírita, estudando nossos livros, né, contou que durante alguns momentos em que eles estavam ali estudando sobre a espiritualidade dos animais, e os nossos livros eram as principais fontes de informações, se materializou durante o estudo um cachorro. No meio do grupo de estudo se materializou um cachorrinho. E todo mundo pôde passar a mão nele, brincar com ele, e de repente ele se desmaterializou. Então são vários casos. Esse é um caso muito interessante que me contaram agora por pessoas que são de credibilidade, né? Sim, claro. E uma parente minha me contou há algum tempo atrás, e ela falou, não conta isso para ninguém. Porque ela acha que se ela contasse para alguém ia dizer que era doida, né? Então, mas a gente sabe que não é assim. A gatinha dela desapareceu de casa e ela acreditou que tivesse desencarnado, tivesse morrido, porque ela sempre saía e voltava logo, né? E alguns dias depois ela não tinha voltado ainda. Mas ela sentiu que a gatinha estava voltando de algum modo, né? Sem saber se era encarnada ou não. E a gatinha realmente apareceu e subiu na cama dela, né? E quando ela foi acariciar a gatinha de saudade, né? A gatinha simplesmente desapareceu diante dos olhos dela, mas ela percebeu as pegadas na cama. Quer dizer, não era uma fantasia, alguma coisa que é criada pela mente dela, porque tinha as pegadas dela no lençol. E são várias outras histórias que a gente pode ficar o dia inteiro contando histórias aqui. E todas essas histórias remetem sempre a esses pontos que são fundamentais. Que a sobrevivência da alma dos animais. Exatamente. Então, aquela pessoa que fica triste porque o animal faleceu e acredita que foi, né, que simplesmente desapareceu, essas histórias dão esse conforto para a alma, o espiritismo tem essa conotação de ser o consolador, né? Não só o consolador para as pessoas, mas também em relação aos animais, porque uma pesquisa feita recentemente mostrou que as pessoas consideram os animais domésticos como membros da família, né? Então, se você tem alguma coisa que você considera uma perda, existe uma tristeza muito grande, mas se você percebe, se você sabe, e existe o consolador que te diz que você não perdeu, mas teve um afastamento temporário, é bem mais tranquilizador, né?